Havendo um número legal sobre a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. A presidência convida o nobre deputado, segundo vice-presidente da Casa, deputado André Siciliano, para fazer a leitura da ordem do dia anterior. Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 85ª sessão ordinária, que iniciada às 15 horas, encerrou-se às 16 horas e 55 minutos. E aproveito, nobre deputado, primeiro vice-presidente, deputado Wagner Monte, para justificar a ausência da deputada Cidinha Campos, que estava até há 3 minutos atrás. Ela foi a Nova Iguaçu, no cemitério, porque faleceu Flávio Silva, um funcionário da Comissão de Defesa do Consumidor. Teve um infarto aos 44 anos. Então, também lamentar aqui a morte do Flávio e desejar que Deus abençoe a família. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado André Siciliano. A presidência se solidariza com os familiares do nosso funcionário Flávio, funcionário da Comissão de Defesa do Consumidor. Lida e aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. Senhor presidente, por de ordem, Zito. por gentileza, tem uma indicação legislativa número 173/2016, que eu queria pedir a gentileza que fosse retirado da pauta de autoria da Comissão de Indicações Legislativas. Eu queria explicar o porquê. Essa indicação legislativa era um projeto de lei meu que foi levado à CCJ e votado e feito pedido para que o parecer fosse feita a indicação legislativa. E como o regimento interno reza que qualquer projeto de qualquer deputado, ela passa a ser uma indicação da comissão legislativa. E eu fiz um projeto de resolução modificando esse projeto, dando entrada na mesa, protocolei, pedindo que qualquer projeto de qualquer deputado fosse passado a ser uma indicação que conservasse o nome do autor e não passasse a ser da comissão. E aí eu queria que Vossa Excelência retirasse e pusesse em votação, pedisse regime de urgência a esse projeto que eu fiz, de número 340/2016, que foi dada entrada nesse projeto de resolução 6 de julho. Aí, por gentileza, que o senhor pudesse pedir uma urgência da votação desse projeto de resolução, porque eu acho que é muito mais conveniente que o projeto de qualquer um dos edis passe a ser... Vossa Excelência é o presidente da comissão? Não. Por isso que eu estou pedindo que seja... Então, a presidência faz o seguinte: como Vossa Excelência não tem como pedir a retirada, a presidência retira de ofício o projeto enunciado por Vossa Excelência. Retira de ofício, ok? Muito obrigado. Anuncio em tramitação ordinária, em continuação da votação, em segunda discussão, projeto de lei 1262/2015, de autoria do deputado Paulo Ramos, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o dia do encontro automotivo do Estado do Rio de Janeiro. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio em votação, em segunda discussão, redação do vencido, assim emendada, projeto de lei 2559-A/2013, de autoria da enfermeira Rejane, que altera a lei estadual 2230, de 7 de fevereiro de 1994, e dá outras providências. Em discussão, não havendo que discutir, encerrada a discussão. Em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio
Em votação, em segunda discussão, redação do vencido. Projeto de Lei 2272-A/2013, de autoria da deputada Lucinha, que dispõe sobre a reserva de vagas em estacionamentos de shopping centers, centros comerciais e hipermercados para gestantes e pessoas com crianças de colo no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 2272-A de 2013, projeto que matura na casa há 3 anos, de autoria da deputada Lucinha. Ela deseja, com esse projeto, que haja reserva de vagas nos estacionamentos dos shopping centers e também nos hipermercados para gestantes e aquelas mulheres ou homens que estejam com crianças de colo. O projeto é extremamente meritório, porque muitas vezes você, ao chegar a um estacionamento desse, há uma grande dificuldade de vagas. E também você é obrigado, às vezes, a parar o carro em local muito distante. Isso é um transtorno tanto para gestante como para alguém que carrega uma criança no colo, e aí especificamente seja o homem ou seja uma mulher. Então eu queria aqui louvar a proposta, agradecer os senhores parlamentares que aprovaram o projeto em 2 discussões e aguardar a sensibilidade que muitas vezes não há do chefe do executivo para que promulgue o presente projeto e o transforme em lei. Anuncio. Para a declaração de voto, deputada Lucinha. Obrigado, presidente Wagner Monte. Só queria agradecer a todos os meus pares que entenderam, né, como é importante esse projeto que nós aprovamos nesse momento, que vai dar oportunidade não só às gestantes, como também, principalmente, às mulheres com crianças no colo, que por muitas vezes passam por dificuldades na hora de estacionar o seu carro, fica distante do shopping. E queria agradecer a todos os pais aqui dessa casa, os parlamentares, que entenderam bem qual foi o sentido desse projeto. Espero que o Poder Executivo venha regulamentar o mais rápido possível essa lei. Anuncio. Em votação, em segunda discussão, projeto de lei 988/2015, de autoria do deputado Dr. Sadi Noel, que classifica a cidade de Rio Bonito como município de interesse turístico. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Anuncio. Em votação, em primeira discussão, projeto de lei número 683/2015, de autoria do deputado Dr. Júlio Ianelli. O projeto é retirado de pauta pela presidência, porque ele tem que ir à Comissão de Constituição e Justiça para ser dado parecer sobre o substitutivo. Ele volta à Comissão de Constituição e Justiça. Anuncio. Projeto de lei número 1981/2016, de autoria do deputado André Lazzaroni, que altera a Lei 5.645, de 6 de janeiro de 2010, que consolida a legislação relativa às datas comemorativas do Estado do Rio de Janeiro, instituído o Dia do Funk, a ser comemorado todo segundo domingo de setembro. Parecer da CCJ pela juridicidade. Relator, deputado Chiquinho da Mangueira. Em votação, os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado em primeira, retornará em segunda. Declaração de voto. Declaração de voto, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, projeto de lei 683 de 2015, de autoria do deputado Dr. Giulianelli, que está se especializando em projetos que visem a reintrodução de aves em vias de extinção. Não é este, não?
Não é esse projeto, deputado. O projeto que eu coloquei Então- em votação é o projeto do deputado André Lazzaroni. Então, mas eu queria continuar, senhor presidente, para declarar o voto que é do passado. Só me dá essa... O projeto foi retirado de pauta. Ah, então tá bem. Ele tem que ir à Comissão de Constituição e Justiça. Então o senhor me perdoe. À vontade, deputado. Anuncio projeto de resolução 39/2015, de autoria do deputado Eliomar Coelho, que institui a Semana da Conscientização sobre a Síndrome de Down e o transtorno do espectro autista no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio projeto de resolução número 349/2016, de autoria do deputado Dionísio Lins, que concede o título de cidadão do Estado do Rio de Janeiro ao ilustríssimo senhor Dr. Alexandre Rocha Santos Padilha. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai à promulgação. Anuncio indicação legislativa número 172/2016, de autoria da deputada Zeidan, que solicita ao excelentíssimo senhor governador em exercício do Estado do Rio de Janeiro, Francisco Dornelles, o envio de mensagem dispondo sobre a criação de um centro de defesa da mulher na casa onde ocorreu o estupro coletivo, localizada na comunidade de São José Operário, na Praça Seca, zona norte do Estado do Rio de Janeiro, zona oeste do Estado do Rio de Janeiro. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. A indicação legislativa 173206 foi retirada de pauta. Indicação legislativa número 176/2016, de autoria do deputado Paulo Ramos, que solicita ao excelentíssimo governador do Estado do Rio de Janeiro, senhor Francisco Dornelles, o envio de mensagem dispondo sobre a implantação de um posto de vistoria e serviços do DETRAN na região oceânica do município de Niterói. Parecer da Comissão de Indicações Legislativas, favorável. Relator deputado Marcos Abraão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à publicação. Para declarar o voto, senhor presidente. Para a declaração de voto, deputado Valdec Carneiro. Brevemente, para cumprimentar o deputado Paulo Ramos pela iniciativa, mas, sobretudo, o presidente Wagner Montes, para falar da indicação anterior que foi retirada de pauta, apenas lembrando que essas sugestões da Assembleia Legislativa para a criação de cursos ou áreas nas universidades, as universidades, nos marcos da Constituição, dispõem de autonomia, dependem de aprovação do Conselho Universitário de cada universidade. Então, embora seja muito louvável a iniciativa de deputados aqui da Casa, propondo que certas universidades estaduais criem este ou aquele curso, é bom lembrar que nos marcos da autonomia universitária garantida pela Constituição, isso tem que ser aprovado pelos conselhos universitários. Era isso. Muito obrigado, deputado Valdec Carneiro. Anuncio, discussão única, projeto de resolução 354/2016, de autoria do deputado Paulo Ramos, que concede a medalha Tiradentes e respectivo diploma à ilustríssima advogada Cátia Valverde Junqueira. Parecer da Comissão de Normas Internas e Proposições Externas, favorável. Relator, deputado Rosenberg Reis. Em discussão. Não haverão que discutir. Encerrada a discussão. Em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à promulgação. Anuncio. Requerimento número 225/2016, de autoria do deputado Paulo Ramos, que requer a sessão do plenário Barbosa Lima Sobrinho para a realização de sessão solene para a entrega da medalha Tiradentes e respectivo diploma, doutora Cátia Valverde Junqueira. Os senhores, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Vai à publicação. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia o projeto de lei 1364/2016, de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno, de autoria da deputada Marta Rocha. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Há sobre a mesa requerimento de inclusão na ordem do dia do projeto de lei 1817/2016, de autoria do deputado Luiz Martins. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Nada mais havendo a tratar na ordem do dia, passa-se ao expediente final. Primeiro orador inscrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Atenção, pessoal do áudio, por favor. Som do microfone da tribuna. Luiz. Deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Departamento de áudio, por favor, o microfone da tribuna. Som. Agora sim, ele estava procurando o botão. Dê a bondade, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, deputado Wagner Montes, senhoras e senhores deputados presentes. Estou aqui de posse do Diário Oficial do Estado, Poder Executivo, do dia de hoje, 6 de outubro. E vou ler aqui o decreto 45785, de 5 de outubro de 2016, que dispõe sobre as medidas necessárias à recondução da dívida consolidada do Estado ao limite fixado pelo Senado Federal. Qual é o fundamento? O artigo 52, inciso 6º da Constituição Federal e as determinações da Lei Complementar 101, Lei de Responsabilidade Fiscal, e também a resolução do Senado, que fixa que o limite de endividamento do Estado não pode ser mais do que o dobro da receita corrente líquida. E o Estado estourou esse limite. Estamos com mais de 202% de comprometimento da receita corrente líquida. Função do estouro desse limite, determina a Lei de Responsabilidade Fiscal que o Poder Executivo tome medidas para recompor a sua capacidade de endividamento. E entre essas medidas, que estão todas elencadas em 7 artigos, eu queria comentar, porque é impossível comentar alguns, deputado André Lazzaroni, mas começar aqui pelo artigo 7º. A Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e a Secretaria de Estado de Fazenda apresentarão, no prazo de 60 dias, estudos para definir o cronograma para pagamento das despesas de exercício anteriores no âmbito da folha de pagamento, de acordo com a realidade orçamentária financeira. Ora, a primeira medida já devia ter sido tomada há muito tempo, até porque as despesas de exercício anteriores, até 2015, a dívida ultrapassa a casa de 3 bilhões de reais. E é evidente que tem que você ter um cronograma
para saldar as despesas de exercícios anteriores, principalmente aquelas que foram geradas como dívida de pagamento de pessoal. Ministério Público Federal entrou na Justiça para que o Poder Executivo pague as despesas de exercício anterior na ordem de 1,8 bilhão, salvo erro de memória, que deve à Secretaria de Saúde, função de repasses do SUS para o Fundo Estadual de Saúde. Então, esse é o primeiro descalabro. E este ano, a gente já está devendo mais de 5 bilhões de reais, além desses 3 de exercício anterior. Então, teremos um DEA em 2017 maior ainda. Então, se não tiver um planejamento para pagamento, não se chegará em lugar nenhum. 2, fica vedada a transformação de cargos em comissão. Eu e o deputado André Lazzaroni e outros parlamentares estamos há mais de um ano dizendo que tem que cortar cargo comissionado. E agora estão dizendo que não pode transformar. Até as secretarias, aquelas 3 que eles cortaram, transformaram cargos. Quer dizer, é uma segunda medida que já tinha que ser tomada há um ano atrás. O artigo 5º diz que fica vedado o provimento de cargos em comissão e designação para função de confianças que estejam vagos na data da publicação do presente decreto. O vovó viu a uva, não devia estar preenchendo o cargo vago também há um ano atrás. Então, eu estou querendo mostrar que as medidas aqui propostas são todas tardias. E mais ainda, servidores requisitados de outros entes federativos deverão ser devolvidos desde que não preencham cargos de secretário de Estado, subsecretário, DG, PR e VP. Ora, quando você requisita funcionários da Caixa, ou do Banco do Brasil, ou da Petrobras, geralmente é para preencher esses cargos. Então, se para esses cargos não vale, evidentemente, essa é uma medida quase inócua. Além disso, vão rever os contratos existentes, fazer a paralisação dos pagamentos por 30 dias, suspender novos e movimentações de empenho, excluindo a Secretaria de Segurança, Administração Penitenciária, Saúde e Defesa Civil e serviços essenciais para a Justiça. E por aí vai. E entre elas, rever todos os contratos de empréstimo para ver se tem viabilidade econômica de rescindir algum. Mas o que eu noto aqui é a falta de algo que eu também acho fundamental. Não tem aqui nenhum artigo dizendo que também fica sustada qualquer nova concessão de incentivo fiscal, até porque os DOs constantemente têm saído decretos de novos incentivos fiscais. Então, o que me chama a atenção nesse decreto? É que tudo isso já podia ter sido feito há um ano atrás. Então, está se esperando o leite ficar totalmente derramado para se agir. Aí, senhor presidente, deputado Wagner Montes, eu queria fazer uma solicitação a Vossa Excelência. Eu tenho um projeto de lei, e queria que o Marquinhos também ouvisse. Eu tenho um projeto de lei que está na mesa com pedido de urgência para revogar o artigo da Lei de Incentivos Fiscais que delega
ao Poder Executivo dar incentivos fiscais por decreto. Eu queria pedir a Vossa Excelência que colocasse em pauta com medida complementar. Posso contar com Vossa Excelência? Pode e deve. Marquinhos, então, por favor, está com pedido de urgência, é mais do que urgente, função desse decreto, porque não tem sentido você apertar o cinto em todos os lugares e deixar se esvair as concessões de incentivo fiscal. Não vamos botar em pauta, porque, tirando essa prerrogativa do Executivo de legislar por decreto, a coisa entra no seu devido lugar. Bom, então, senhor presidente, quer uma parte, deputada? Por favor. Desculpe, viu? Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, tem exatos 16 meses, mais de um ano, que nós propusemos mudanças à administração estadual. Infelizmente, eu tenho que dar a mão à palmatória a tudo que Vossa Excelência falou. Eu gostaria que fosse diferente. Eu gostaria de chegar aqui como líder do PMDB e poder defender as medidas que estão sendo tomadas. Mas, infelizmente, eu não posso defendê-las, pois são indefensáveis. Não as medidas em si nesse momento, mas a época que essas medidas estão sendo tomadas. Infelizmente, o nosso governo demorou a acordar, demorou a enxergar o que estava acontecendo e agora corremos o risco de não pagar 13º, não pagar o salário de novembro, e para nós é motivo de muita vergonha, pois nós ajudamos a eleger o governo que aí está. Eu me sinto envergonhado, eu tenho que dizer isso, mas nós não desistimos. Nós vamos continuar insistindo que tem possibilidade de mudar, que tem possibilidade, mas o governo precisa agir, mas não com essas medidas tardias e inócuas, efetivamente. As medidas precisam ser mais duras ainda do que há 16 meses atrás. Então, deputado Luiz Paulo, faço das suas palavras as minhas palavras. Muito obrigado, deputado André Lazzaroni. Senhor presidente, concluindo, eu achei que, rapidamente, devia noticiar ao parlamento a publicação desse decreto, porque tudo isso é como disse o deputado André Lazzaroni, eu não tenho nada contra essas medidas. Acho que devia ter mais ainda. A grande crítica que faço é não estar incluída aqui a questão do incentivo fiscal e está extemporânea, que eram medidas para serem tomadas há mais de um ano atrás. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nome do deputado Paulo Ramos. E a deputada Tia Ju assume a presidência do expediente final. Deputado Paulo Ramos, Vossa Excelência dispõe de 10 minutos regimentais. Antes, o deputado André Correia faz pela ordem. André Lazzaroni, desculpa. André Correia, secretário estadual do Ambiente, é nosso colega. Me dá muito orgulho toda vez que me chamam de André Correia. Fico feliz, mas eu quero, deputado Paulo Ramos, é só para agradecer a primeira votação que tivemos aqui do Dia Estadual do Funk. Eu quero agradecer essa Assembleia, vamos ter uma segunda discussão. Quero agradecer aqui a presença dos MCs Chocolate, Galo, Gildo Andaraí, Tiano de Neves, o Rondinelli, o Geleia de Anchieta, o Mr. Jack, pela presença. E na semana que vem, eu vou fazer uma solicitação a essa presidência que coloque o Dia Estadual do Funk para que o funk possa ser cada vez mais reconhecido como parte da cultura popular brasileira. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Paulo Ramos. Eu fico feliz com essa. Muito obrigado pela presença, deputado Paulo Ramos. Só um instantinho. Dos MCs aqui citados, o deputado André Lazzaroni. E ficamos felizes porque a lei que foi aprovada transformando o funk em movimento cultural é uma lei de minha autoria, e do deputado Marcelo Freixo. Então, muito obrigado a vocês pela presença. Deputado Paulo Ramos, defensor árduo do povo do Rio de Janeiro, em especial da cidade de Teresópolis. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados,
Jornal O Globo de hoje lança um caderno especial para homenagear o centenário de Ulisses Guimarães. Primeiro, senhor presidente, dizer que entendo ser dever do Sistema Globo, ao homenagear Ulisses Guimarães, inserir uma autocrítica sobre o apoio que o sistema deu à ditadura. Além do mais, nesta fase de Lava Jato, deveria também o Sistema Globo admitir que os seus controladores enriqueceram, ampliaram o império durante a ditadura através de práticas tão repulsivas quanto as práticas que estão sendo hoje objeto de contestação e de revolta do povo brasileiro. O senhor Roberto Marinho foi um aliado da ditadura civil, militar e empresarial. E cresceu o seu império, enriqueceu. Foi um dos responsáveis por tudo de negativo que aconteceu durante esse período. Inclusive, as prisões arbitrárias, as torturas e os assassinatos. Deveria fazer essa autocrítica. Mas, ao lançar esse caderno especial, talvez, pelo hábito fascista que tem, ainda incluiu algumas imprecisões. Primeiro, dizer que Ulisses Guimarães apoiou a emenda que conferia a José Sarney mais um ano de mandato. 5 anos para Sarney. Isto não é verdade. Ao contrário, Ulisses Guimarães encarava José Sarney como uma figura menor, uma figura nociva à democracia, alguém que saltou do barco como rato, traindo aqueles com os quais se aliara, porque Sarney foi um dos grandes quadros da ditadura. Ulisses Guimarães não tinha nenhum apreço pelo senhor José Sarney, e mais, enfrentava um sofrimento íntimo muito grande, porque não acreditou que Tancredo Neves morreria por diverticulite. Não acreditou. E movido por um sentimento de renúncia, no sentido da construção da democracia, permitiu que José Sarney assumisse a presidência da República, mesmo não tendo o presidente assumido. Ali foi um grande acordo para a conclusão da transição. Me lembro como se fosse hoje, no gabinete da liderança do PMDB, quando provocado, Ulisses Guimarães disse, e foi a única vez que eu vi o doutor Ulisses falar um palavrão. Ele falou: por que o senhor não assumiu? Ele falou assim: porra! Como é que eu ia imaginar que ele ia morrer? Ulisses Guimarães merece todas as homenagens, mas não é verdade, primeiro, que ele apoiou a emenda que dava a José Sarney o 5º ano de mandato. E também não é verdade que esta tenha sido a razão para que Fernando Henrique Cardoso, Franco Montoro, Mário Covas e outros organizassem o PSDB. Ao contrário, ali já foi o primeiro ato de traição a Ulisses Guimarães, porque a ambição pelo poder, a criação de um outro partido, teve o objetivo de possibilitar a candidatura de Mário Covas
à presidência da República. Convivi no Congresso Nacional, vendo a fase de grande prestígio de Ulisses Guimarães e também a fase em que ele foi traído pelos seus principais aliados. Dizer que Ulisses Guimarães apoiou o 5º ano de mandato da Sarney e que esta teria sido a razão para que essas figuras menores abandonassem e traíssem Ulisses Guimarães é uma mentira histórica que não pode prevalecer. Por outro lado, é preciso dizer que Ulisses Guimarães não morreu, desapareceu. Desapareceu, talvez, que não suportasse mais conviver com os traidores e talvez, ao morrer, não quisesse ser homenageado por aqueles que estavam traídos. Desapareceu simplesmente. E hoje, ainda tem um instituto que leva o nome de Ulisses Guimarães e que não representa aquilo que seria fatalmente o seu desejo. E mais, e aí, senhor presidente, além de outras imprecisões, não li todos os artigos, mas vejo um de autoria de José Casado. Está aqui. Leio o trecho ao qual estou me referindo, de uma grave imprecisão histórica. Com 64.000 palavras, a Constituição brasileira nasceu 8 vezes mais extensa que a americana, a mais longeva, a americana. Eles têm o hábito de comparar o Brasil aos Estados Unidos. Eles têm como fonte de inspiração o imperialismo, o capitalismo mundial. A Constituição não foi extensa, a Constituição foi necessária. A Constituição consagrou direitos, a Constituição afirmou a soberania nacional. E diz ainda José Casado: sua imperfeição pode ser medida pela revisão de 93, pelas 91 emendas aprovadas nesses 28 anos e ainda pelas outras 1.500 propostas em tramitação. Em 93 e 94, não houve revisão constitucional. 2 artigos foram modificados. E eu estava lá ainda, participando da resistência para a preservação da Constituição de 5 de outubro de 88, que Ulisses Guimarães adjetivou uma Constituição cidadã. Quem esfrangalhou, quem destruiu, quem começou a destruir a Constituição de 88 foi o senhor Fernando Henrique Cardoso, que no seu primeiro ano de governo modificou toda a ordem econômica, acabando com os monopólios, o monopólio estatal do petróleo, o monopólio das comunicações, a nacionalização do subsolo, a empresa brasileira como de capital nacional, bandeira nacional na navegação de cabotagem, juros reais de 12% ao ano. O senhor Fernando Henrique Cardoso é um dos grandes traidores da pátria. E o Sistema Globo, com o senhor Roberto Marinho, logo após a promulgação da Constituição, se transformou num partido político para levar a presidência da República, manipulando debates, manipulando informações, para levar a presidência da República o senhor Collor de Mello. O Sistema Globo tem sido um antro de corrupção, um antro antidemocrático. E agora vem aqui, manipulando a história, tentando dizer que homenageia os 100 anos de Ulisses Guimarães. Isto aqui representa mais uma farsa do Sistema Globo. Doutor Ulisses Guimarães não merece esse tratamento. Ele merece todas as homenagens. Mas desapareceu, certamente, porque não pretendia receber homenagens daqueles que o traíram e homenagens também do Sistema Globo. Portanto, senhora presidente, nesta tribuna, concluindo, para dizer, Ulisses Guimarães foi uma grande figura na história do nosso país. Ulisses Guimarães
está presente na história do nosso país como alguém que lutou para a construção da democracia, mas a verdadeira democracia, soberania nacional para a justiça social. Atacar a Constituição de 88 significa se aliar ao golpe de 64. E o sistema Globo cumpre ainda hoje este papel. Portanto, senhor presidente, a minha repulsa ao sistema Globo e as minhas homenagens ao centenário de Ulisses Guimarães. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Dr. Julianelli. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Tia Ju, que preside essa sessão da LERJ. Senhoras e senhores deputados. Mais uma vez, trazendo aqui uma reportagem do arauto do modelo econômico atualmente vigente nesse país, o Globo, que noticiou que a Câmara Federal aprovou um projeto de lei por 292 votos a favor e 101 contra, que libera, que retira a Petrobras os 30% de obrigatoriedade da Petrobras de participar das áreas licitadas no pré-sal. Outras vezes já falei sobre isso aqui nessa tribuna. E considero isso um verdadeiro crime contra o país. Um verdadeiro crime de lesa pátria. Essa agressão contra tudo aquilo que nós brasileiros acreditamos, que nós brasileiros nos sacrificamos desde a criação da Petrobras, desde a decretação do monopólio estatal do petróleo. É importante que a sociedade brasileira veja isso com a realidade, com os olhos do que representa essa situação. Nós estamos abrindo mão do futuro do país. Não existe país que tenha avançado no âmbito mundial quando abriu mão das suas reservas de petróleo. Não existe isso. Todos os grandes países do mundo mantiveram o controle sobre as suas reservas de petróleo. Abrir mão disso é abrir mão do Brasil dentro de um contexto geopolítico e estratégico mundial. Já falamos sobre isso. No entanto, isso já foi aprovado no Senado e ontem foi aprovado em primeira discussão na Câmara Federal. E por que isso está acontecendo, senhora presidente? Porque a Câmara Federal, a política brasileira vigente, atendendo a interesses multinacionais e atendendo a interesses de um projeto de poder do PMDB, está abrindo mão da riqueza nacional, sem debater com a sociedade brasileira, sem ouvir a sociedade brasileira, e o faz no momento em que a companhia foi agredida por processo de corrupção, em que toda a mídia nada mais fez nos últimos meses do que destruir o conceito que essa empresa, a Petrobras, tem com os brasileiros. Isso foi um passo premeditado e arquitetado para chegar nesse momento que nós estamos vivendo aqui nesse país. Primeiro se destrói a imagem, depois se vende. É isso que aconteceu. E eu fico penalizado de ver que uma parte da política brasileira se presta a atender objetivos estrangeiros, objetivos menores, que não consideram a importância do petróleo na economia desse país. Mas que não consideram outra coisa também, senhora presidente. Não consideram o esforço que esse país fez para construir a sabedoria necessária para ser hoje, se não o maior, um dos maiores para a exploração de petróleo em águas profundas. Esse é um ponto que precisa ser discutido, ficar bem claro para a sociedade.
A sociedade brasileira, ao longo dos muitos anos, décadas, deixou de investir em coisas da maior necessidade para investir no conhecimento que o saber brasileiro adquiriu para ter capacidade de explorar petróleo em águas profundas. E isso está sendo vendido junto. Isso está sendo vendido junto. Um outro ponto, naquela época que se falou do pré-sal, e que companhia do mundo quis investir aqui no pré-sal. Companhia do mundo quis vir para cá, porque dizia que o risco era muito alto. E a Petrobras e esse país bancou esse risco exploratório. A Petrobras assumiu o risco. E agora, no momento em que a produção do petróleo ultrapassa a produção do pós-sal, nós estamos entregando para o capital estrangeiro. Estamos abrindo mão, repito, de recursos que poderiam ser investidos na melhoria da qualidade de vida desse povo, na melhoria da educação e da saúde desse povo brasileiro. Estamos abrindo mão, infelizmente, em benefício de companhias de petróleo que não têm nenhuma matriz. Por isso são chamadas de multinacionais. Estamos abrindo mão para o capital mundial, em detrimento do povo brasileiro. E me incomoda muito ver essa parcela da política brasileira atendendo a esses interesses. Me incomoda muito. Em busca da manutenção do poder, passou a defender a privatização do petróleo. Então, senhora presidente, eu encerro a minha fala dizendo que esse momento, essa votação, me envergonha como brasileiro. Ter que assistir à entrega desse recurso para o capital estrangeiro. Obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Jânio Mendes. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, querida deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, fim do processo eleitoral, passamos agora a uma fase onde os tribunais são chamados a definir os processos de impugnação oriundos dos juízes de primeira instância. E, nesse momento, deputada Tia Ju, querida presidente, nós temos que fazer uma profunda reflexão do papel dos nossos tribunais, das angústias, das dúvidas que são suscitadas quanto ao processo eleitoral, da certeza da impunidade advinda daqueles que têm o hábito de participar das eleições, certos de que caminharão impunes e praticam toda a sorte de crimes. Nós estreamos nesta eleição uma mini reforma eleitoral. Lá no interior, na cidade de Cabo Frio, posso dizer que não tivemos alterações no sentido da influência do poder econômico no voto. Não tivemos alteração no sentido da influência
do poder paralelo do tráfico de drogas nas comunidades por eles dominadas. Foi uma eleição em Cabo Frio mais violenta, no sentido da intervenção do tráfico, de que as eleições anteriores. E assistimos tanto o Ministério Público quanto o Poder Judiciário e a polícia sem estrutura para combater esta interferência violenta, agressiva, ditatorial. Nós não vamos mudar se não alterarmos esta estrutura. É cada vez maior a influência e cada vez maiores são as bancadas vinculadas a este poder paralelo. Temos ainda toda esta judicialização das eleições. Candidatos que se inscrevem para pleito, certos de que serão impugnados em primeira instância e que em segunda instância ou em terceira e última instância lograrão êxito, porque vão para as urnas, impõem o poder da compra do voto, impõem a truculência e, legitimado pelas urnas, vão aos tribunais com a argumentação de que a voz do povo é soberana e alteram resultados. A minha cidade é uma cidade que vem sofrendo com esse modelo há 20 anos. Vem sofrendo essa forte influência. A judicialização da eleição é um processo que se alterna a cada eleição. E os prefeitos, com liminares, se impõem, vêm para o voto, vêm para os tribunais. E, segundo o dito popular, compram decisões liminares para se sustentarem. Até aqui, tudo isso era boato. Tudo isso era visto como choro de derrotado. Até que, e quero pedir à taquigrafia que faça a transcrição na íntegra do documento que vou ler, uma sentença recente do juiz da 2ª Vara de Fazenda da cidade de Cabo Frio, Dr. Caio Romo, juiz eleitoral na campanha passada, traz, quando, numa arguição de suspeição levantada contra ele pelo candidato, advogado da candidatura do PMDB em Cabo Frio, o juiz sentencia o doutor Caio Romo. Daí porque não estranho os termos em que, vazados os votos, claramente irritados por incapazes para intimidar este magistrado, que julgou os feitos que vieram de acordo com o ordenamento e sua consciência. Há também a história que me foi relatada por várias vezes sobre uns pacotes que saíam daqui para o Rio todas as vezes que havia um julgamento importante no TRE. Qual seria o conteúdo desses pacotes? Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, essa é uma sentença do juiz eleitoral de 1º grau. Não pode esta sentença passar despercebida. Não pode este juiz dar uma decisão neste teor. Segue fazendo aqui outras ilações sobre apartamentos comprados à beira da Praia do Forte, decisões tomadas em restaurantes à beira-mar. Tudo para alterar decisões, modificar decisões, ajustar liminares. Não pode o Tribunal de Justiça permanecer inerte a uma decisão desta natureza. Não pode o Tribunal Regional Eleitoral
não indagar este juiz, e diz ele que espera não ser obrigado a revelar nomes e dados, uma vez provocado por aquele que o suplicava a suspeição, não pode o tribunal, diante deste fato, não instaurar qualquer procedimento que traga os nomes, que mostre a realidade dos fatos, sob pena da sociedade ficar refém, e aí agora oficialmente, se as denúncias de candidatos adversários não têm encaminhamento judicial, se o relato de um juiz que fora pressionado a tomar decisões, que se sentiu ameaçado, que sustenta a tentativa de alterar suas decisões por práticas de crime de corrupção, de tráfico de influência, junto a instâncias superiores do judiciário, não pode permanecer esta sentença adormecendo nas páginas de um processo judicial de suspeição na comarca de Cabo Frio. Peço deferimento da publicação dessa decisão no Diário Oficial do Poder Legislativo, para que, de conhecimento, possa o Tribunal de Justiça, o Tribunal Regional Eleitoral, instaurar devido procedimento para a apuração dos responsáveis e da responsabilidade por esse texto. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Marta Rocha. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Boa tarde a todas e todos. Eu queria cumprimentar a presidente em exercício, deputada Tia Ju, cumprimentar todos os deputados que me antecederam nessa fala, nessa tribuna, cumprimentar as nossas novas companheiras que fazem a tradução, para a linguagem de surdos e mudos, parabenizar a direção da TV Alerj por essa iniciativa. E eu subo essa tribuna, em primeiro lugar, e aí me dirijo de um modo muito particular ao deputado Zaqueu Teixeira, ex-chefe da Polícia Civil como eu, delegado de polícia como eu, e como nós gostamos de dizer, policiais civis, para lamentar uma vez mais a morte de mais um policial que, segundo os dados não oficiais, ultrapassa o número de 80 policiais mortos, e me incomoda de um modo muito particular essa informação de que a morte se deu fora do horário de serviço. Afinal de contas, o policial civil, o policial militar, ele está de serviço 24 horas. Não pode ele se negar a agir no cumprimento da lei em defesa da sociedade. E eu quero me dirigir aqui aos familiares de Fabiano Bezada, 33 anos, policial civil lotado na CORE, um jornalista que abandonou a sua atividade como jornalista para se dedicar à Polícia Civil, um atleta do mundo do skate e que desejava, sim, trabalhar em particular na coordenadoria dos recursos especiais da Polícia Civil e que foi, sim, cercado por 2 bandidos numa moto, 4 bandidos num carro e, no exercício da sua função, reagiu, matou um desses bandidos, mas, lamentavelmente, também veio à morte. E eu quero dizer que me incomoda de um modo muito particular o silêncio das autoridades. O silêncio das autoridades que em nenhum momento apresentam qualquer argumento, seja de revolta ou seja de lamento, o que faz com que os policiais, sejam civis ou militares, só possam ser acolhidos e confortados no âmbito das suas famílias e no âmbito das suas corporações. Mas esse dia que hoje
já começou tão difícil com a notícia da morte desse policial civil, esse dia e essa semana que começa com as inúmeras notícias relativas à situação econômica e financeira do Estado do Rio de Janeiro. Ontem, numa grande rede de TV, o secretário estadual de Fazenda, Gustavo Barbosa, anunciava num tom professoral as medidas que estavam sendo adotadas pelo governo do Estado. Dizia ele, né, que não haverá, em princípio, o aumento dos impostos, já que essa notícia, já que essa estratégia já foi adotada no ano de 2015. Dizia ele, né, da preocupação da arrecadação financeira do governo, já que ao arrecadado em 2016, comparados aos indicadores de 2015, demonstram uma efetiva diminuição da arrecadação. Falava ele também na revisão dos contratos e, com isso, dizia que se esperava uma economia de 515 milhões. E eu nunca entendi por que ainda não aconteceu a revisão desses contratos, já que, como o próprio líder do PMDB disse aqui, deputado André Lazzaroni, essa iniciativa foi indicada e decantada nesta casa inúmeras vezes pelas mais diferentes matizes políticas que têm assento nesse plenário. Falava lá o nosso secretário, Gustavo Barbosa, falava ele, né, da questão da folha do pagamento. E quando fala na folha do pagamento, a minha angústia e a minha revolta aumenta. Porque se o servidor público, como disse, é bom lembrar a frase do governador em exercício, que o trabalho não pago, não remunerado é trabalho escravo, o servidor público cumpre a sua missão. Ele faz aquilo que lhe é devido no contrato e nas relações de trabalho que ele tem com o governo do Estado. Ele não pode ser penalizado pela má gestão do governo do Estado. E, com isso, deixar de ter o direito legítimo ao seu pagamento. E, nesse sentido, nós vimos que no dia de ontem recebeu 70% do grupo da segurança pública, apenas aqueles que estão na ativa. Os inativos e o restante dos 30% receberão no dia 13, e aqueles que não têm a possibilidade de estar no grupo da segurança pública ou no grupo da educação, somente o receberão no dia 17. Então, no meio dessas notícias dadas com tranquilidade, com clareza, né, tentando trazer o economês para uma linguagem que todos pudessem entender, esqueceu-se de dizer daqueles decretos que foram publicados no Diário Oficial de ontem, né? Lembrando que até mesmo a suspensão da possibilidade de novos empenhos, né, preservou, e eu não quero fazer aqui nenhum juízo de valor, eu acho sim que a educação e a segurança e a saúde são sim políticas estruturantes, mas também apenas se preservou essas atividades. E quando me falam que vão ser devolvidos os servidores requisitados dos entes federativos, me lembra uma certa manifestação que fala sempre até a página 7. Porque preservados estão os cargos de secretário, de subsecretário, de DG e daqueles que têm interesse na instituição, na aplicação do exercício da Casa Civil ou do governo do Estado. Mas é aí que estão os cargos. Nós assistimos aí as manchetes dos jornais reportando a secretários de Estado que, ao final de um mês, chegam a receber entre 80 e 100 mil reais. E quantos policiais civis recebem, quantos policiais civis ou militares nós temos que pagar para formatar esse único salário? Será que não há no quadro dessas secretarias profissionais de carreira habilitados a exercer esses cargos sem terem que ser trazidos dos entes federativos e pagar, além dos salários, pagar também as gratificações específicas? Mas assustei-me mais do que o normal quando li
no dia 4, particularmente na data de hoje, com mais tranquilidade, os 14 decretos de isenção fiscal que foram concedidos pelo governo do Estado. O argumento do governo do Estado é que a isenção fiscal, né, essa benesse fiscal, ela vai trazer um número de 6 mil postos de trabalho ao ano e também, né, a possibilidade de 270 milhões. Mas eu quero lembrar aqui que o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro está realizando uma auditoria fiscal para examinar efetivamente a concessão dessa isenção nos anos de 2007 a 2015, já que o governo do Estado deixou de receber 185 bilhões. Então, o meu sentimento policial me faz pensar o seguinte: se o TCE está fazendo uma auditoria nestas isenções fiscais para verificar o que efetivamente retornou aos cofres públicos, algo estranho está quando nós passamos a ter a publicação de 14 decretos de isenção fiscal. E aí, senhora presidente, eu queria pedir a gentileza de não mais do que 3 minutos. Mas eu, que não deixei para trás, e tenho certeza que o deputado Zaqueu Teixeira também, não deixou para trás o seu espírito investigativo, tomei a liberdade de lembrar, e já foi dito aqui pelo nosso decano, o deputado Luiz Paulo, que tramitou nesta casa um projeto de lei, que é o de número 1431, de 2016, da lavra do deputado Luiz Paulo, do deputado Bruno Dauag e da deputada Lucinha, que a ementa do projeto é impedir, pelo período de 4 anos, e nós tivemos inúmeras reuniões do Colégio de Líderes com a equipe da Fazenda e a equipe de planejamento, exatamente dessa questão da isenção fiscal. Como se não bastasse, nós sabemos e temos como agentes públicos e atuantes na política a obrigação de saber que no Congresso Nacional tramita um projeto de lei complementar de número 257/2016, que já passou na Câmara dos Deputados e hoje está no Congresso, hoje está no Senado Federal, que estabelece o plano de refinanciamento das dívidas celebradas com os estados e com o Distrito Federal. E lá nesse projeto de lei complementar nós temos o artigo 3º, que determina vedar a edição de novas leis ou criação de programas que concedam ou ampliem o incentivo ou benefício de natureza tributária. Ainda que não esteja em vigor, mas me parece que a boa técnica por tudo aquilo, seja no Tribunal de Contas do Estado, ou seja a nível federal, para a concessão de novos empréstimos, me parece, e já estamos na lei de responsabilidade, já passamos dos 200% da despesa corrente líquida, então me parece que seria de bom tom nós pudéssemos, pode deixar, nós pudéssemos não ter essa publicação. Mas 1 minuto apenas mais, senhora presidente, que fui eu ler os decretos, os 14 decretos desta concessão, para entender qual era a natureza, né, dessa atividade econômica que traria tantos benefícios para o Estado do Rio de Janeiro. Então, esses 14 decretos, e eu olhei individualmente todos os decretos, via de regra se refere ao fomento ao comércio atacadista, à logística. Nós temos aqui a questão de gás, nós temos aqui importação de máquinas, nós temos aqui a questão, né, de produtos como água de colônia, desodorante, talco cosmético, ou produtos de tocador, né? Nós temos uma infinidade de atividades elencadas aqui. Mas eu quero chamar a atenção para 2 atividades. A primeira, a que se refere ao decreto 45773, publicado em 4 de outubro, e que se refere a uma empresa atacadista da cidade do nosso queridíssimo deputado Jânio Mendes,
que é a empresa Nossa Senhora do Comércio Distribuidora de Cabo Frio. Essa empresa trabalha com distribuição de bebidas e essa empresa tem apenas 4 funcionários. Essa empresa já teve esse benefício fiscal no ano de 2011. Ela está aberta desde 7 de outubro de 2010. Portanto, amanhã estará fazendo aniversário e comemorando aí 6 anos de existência. E quando nós navegamos na internet para conhecer essa empresa se apresenta como uma empresa com apenas 4 funcionários. E na sua descrição, ela alega que atividade semelhante em outras unidades do Estado, essa atividade semelhante alcança em um pouco mais de 10 servidores. Algo está errado. E a outra, obrigada, deputado, e a outra é aquela, que vai permitir a atuação, a renovação de uma nova unidade. Curiosamente, a implantação de 2 outras unidades e a reestruturação de uma unidade já existente, curiosamente, na cidade de Piraí. Então, não sei se o deputado Valdec breve à parte, quer fazer uma parte, apenas dizendo o seguinte, que algo está equivocado. E eu quero dizer aqui que esta casa será cobrada pelos servidores públicos. Esta casa tem que ter muita atenção ao que está acontecendo. Deus permita que eu esteja errada. Deus permita que a decisão que foi tomada seja uma decisão que traga benefício para a população do Estado do Rio de Janeiro. Mas lamento eu achar que possa ter feito uma análise da verdade dos fatos. Deputado Valdec. Querida deputada Marta Rocha, com brevidade, apenas para cumprimentar e endossar o pronunciamento de Vossa Excelência e dizer que talvez eu seja portador de mais notícias, porque no Diário Oficial de hoje saiu um 15º decreto e, como consta na publicação, ele teria sido omitido do Diário Oficial de ontem. Portanto, não são 14, já são 15, isso apenas corrobora e endossa ainda mais a preocupação tão bem traduzida aqui por Vossa Excelência. Obrigada, deputado Valdec. Muito obrigada, senhora presidente, por me conceder esses minutos que eu trago com o lamento da família policial e com a preocupação dos servidores públicos no tocante aos pagamentos dos seus salários. Muito obrigada. Importantíssimo conceder a Vossa Excelência, deputada Marta Rocha, a conclusão de um tema tão preocupante e que preocupa todos nós, membros, que temos cadeiras e assentos nessa casa. Daí a concessão do tempo, por entender a importância e a relevância da conclusão da fala de Vossa Excelência. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Eliomar Coelho. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora deputada Tia Ju, que preside os trabalhos desta sessão, senhoras deputadas presentes, senhores deputados presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria, aqueles que nos assistem pela TV Alerj e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. Bom, terminou o primeiro turno das eleições 2016 no Brasil inteiro e, como consequência, é claro, participação do Estado e município do Rio de Janeiro. Pois bem, agora tenho aí o segundo turno no Rio de Janeiro, mas de qualquer maneira não justifica de forma alguma esta casa está vazia do jeito que está, com apenas 3 parlamentares, fora o parlamentar que preside a sessão. Por quê? Porque nós estamos vivendo um período muito ruim politicamente e muito ruim economicamente. Então, este é o grande problema. E deve ser a grande preocupação nossa,
membros do Legislativo Estadual do Rio de Janeiro. É lamentável o que está acontecendo. Ora, a edição desses 15 decretos emitidos pelo governador do estado, o senhor Dornelles, isto nada mais, nada menos é do que uma amostra da montagem de uma farsa fiscal para querer enganar os outros. Não se pode administrar de forma alguma o estado do Rio de Janeiro, principalmente na situação complicada economicamente que se vive atualmente, com a edição de decretos onde você não vê critérios presentes, onde você não vê transparências presentes, onde você não vê as informações ou qualquer tipo de planejamento, definição de metas a serem atingidas, ou seja, nada disto fundamenta ou vem como justificativa para a emissão desses 15 decretos. O que a gente está assistindo é que cada vez mais, nestes 15 decretos, a leitura deles está sendo ampliada exatamente o número de empresas deste estado do Rio de Janeiro beneficiadas exatamente com os benefícios e isenções fiscais. Inclusive, na emissão ou na elaboração do texto para justificar a emissão desses 15 decretos, há realmente aí uma nomenclatura técnica com uma fartura exatamente de itens e de realmente justificativas que não convence de forma alguma. Aí o que acontece? Por exemplo, hoje, o decreto para dar o benefício fiscal para uma determinada empresa, então vem na nomenclatura regime tributário especial. O que é isso? O que isso significa? Regime de tributação diferenciado. O que é isso? O que isso justifica? Qual o critério para se adotar essa nomenclatura? Quer dizer, no fundo, o que tem sido feito é exatamente, na base da canetada, benefícios fiscais, continuando a ser dado, como a empresa Ambev. Como é que a empresa Ambev será que realmente precisa de incentivo fiscal? Uma empresa é dado o benefício fiscal para a segunda maior empresa de cimento do mundo, uma empresa francesa, Lafarge. Será que ela precisa de benefício fiscal para se instalar no Rio de Janeiro? Então, eu lamento profundamente. Aqui nesta casa foi aprovado, isso aí com a participação de todos nós, numa demonstração, não só das nossas preocupações, mas do esforço conjunto para tentar superar as dificuldades de caráter econômico que vive o estado do Rio de Janeiro. Então nós aprovamos aqui a lei do Fundo de Equilíbrio Fiscal. Nesta lei existia um artigo acordado entre todos os membros que simplesmente exigia a divulgação com os valores das 100 maiores empresas que têm sido beneficiadas com incentivos fiscais no estado do Rio de Janeiro. Isso daí, quando chegou nas mãos do governador, foi vetado. Ou seja, a ausência de transparência, a ausência de critérios, a ausência de democracia, a ausência de seriedade no tratamento dos recursos públicos, a gente não está vendo de forma alguma por parte do Executivo do Estado do Rio de Janeiro, do governador, senhor Dornelles. Isso daí tem que ficar muito claro. Quer dizer, nós não podemos estar convivendo de forma alguma com isso daí. Agora, o que acontece é o seguinte,
é que há uma responsabilidade assumida pelo governador muito grande, exatamente responsabilidade de caráter fiscal, cuja consequência disto é exatamente a emissão de mais decretos beneficiando empresas exatamente com os incentivos fiscais, dado que pelo Estado e que tanta falta faz, haja vista que, por conta desses benefícios fiscais, o resultado ou a consequência mais imediata é a ausência de recursos, falta de recursos no Tesouro do Estado do Rio de Janeiro, com a finalidade de atender às necessidades básicas dos servidores públicos desse Estado. Nós não podemos, de forma alguma, e não encontramos justificativa que nos convença de que não existe recursos para pagar aqueles que trabalharam durante o mês inteiro e chega no final do mês não tem o dinheiro recebido como devia. Agora, para as empresas, aí o dinheiro está garantido, esse dinheiro está intocável. É lamentável que isto aconteça no estado do Rio de Janeiro e, mais lamentável ainda, esta casa aqui não está hoje, por exemplo, com um grande debate sobre esses 15 decretos que não tem justificativa, não tem critério, não tem planejamento, ou seja, não tem nada. Aqui, nada mais, nada menos é do que a montagem de uma farsa fiscal, exatamente para continuar garantindo os privilégios a quem sempre teve privilégio no Estado, em detrimento da maioria daquela população trabalhadora que sustenta exatamente o funcionamento do Estado do Rio de Janeiro, que são os servidores. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Zaqueu Teixeira. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, nobre deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a todos que nos assistem. Presidente, eu venho aqui dar aqui as minhas impressões sobre as eleições municipais, principalmente na cidade em que fui candidato, cidade de Queimados, porque nós tivemos um processo eleitoral em que, no que diz respeito à atuação da Justiça Eleitoral e da fiscalização eleitoral, nós tivemos diversos episódios que demonstravam um certo favorecimento ao candidato da máquina. Mas é aquela questão de você perceber no dia a dia uma campanha dura, uma campanha sórdida, uma campanha agressiva praticada pelo candidato, pelo prefeito que levou a candidatura do governo contra a minha pessoa, sem que nenhuma ação efetiva e atitudes fossem tomadas pela fiscalização. O veículo de som, caminhão de som usado pelo candidato do governo, deputado Valdec, quase que diariamente era apreendido. No dia seguinte, estava lá, nas ruas. Ao passo que era apreendido, vinha uma ordem para que, no dia seguinte, o caminhão estivesse nas ruas. Quando era veículo da nossa campanha, veja bem, um Fusca foi apreendido, foi para o depósito lá em Seropédica. Para liberar, o proprietário do carro teve que ir no inventário para pegar o comprovante de que aquele carro, o proprietário original, aquele veículo estava no inventário para pegar a certidão,
para poder liberar o veículo. Dias mofando lá e pagando multa no depósito. E a gente via esse desequilíbrio e a agressividade da campanha. Olha, nós tivemos um militante nosso que teve o veículo metralhado. A apuração está lá na Polícia Judiciária. Nós tivemos o gabinete da vice-prefeita invadido, com prova pericial constatando a devida invasão, sem arrombamento. Significa que quem fez a invasão tinha acesso ao gabinete, tinha acesso ao prédio, às instalações. E a gente espera que essa investigação continue. No dia das eleições, a gente via tudo aquilo que foi pregado como proibitivos para a eleição, nós vimos sendo praticados. Uma delas, não admitiremos tapetes nas ruas, tapete de cédula. Pois bem, em todas as sessões eleitorais, os tapetes varreram a cidade com cédulas do candidato da máquina. E veja só, ainda colocava algumas cédulazinhas minhas para dizer que nós estávamos participando daquele processo de fazer tapete pela cidade. A atuação de grupos era nítidos. Grupos e aglomeração de pessoas próximo às sessões eleitorais, sem que houvesse nenhum impedimento pela fiscalização. O prefeito da cidade, com seu candidato e o vice-prefeito, visitando todas as sessões eleitorais. Isso é proibido por lei. Ele não pode fazer isso. E onde estava a fiscalização no TRE? Pois bem, quase que encerrado o processo eleitoral, o que acontece? A Polícia Civil foi lá e fez a prisão de 3 elementos que estavam com um conjunto de cédulas de identidade falsificadas, com títulos eleitorais verdadeiros e comprovante de votação. Em torno de 90 conjuntos desses. Aí você começa a ter prova da participação de alguém do TRE. A Polícia Civil, quando avança na investigação, na autuação em flagrante, o que descobre? Um funcionário do TRE como sendo a pessoa que comandava aquela organização criminosa para fraudar as eleições. Nos depoimentos, um deles diz o seguinte: olha, tinha outros grupos, porque eu conheço uma outra pessoa que também estava fazendo a mesma coisa. E aí, senhora presidente, nós vimos que todo o processo da falta de fiscalização do candidato do governo e o rigor da fiscalização da nossa candidatura se justifica, porque esse funcionário do Tribunal Regional Eleitoral, que foi preso em flagrante, chefiava nas ruas a fiscalização. Quando nós fomos à Polícia Federal saber o seguinte: quantas autuações foram feitas pela Polícia Federal ou trazidas pela fiscalização do TRE? Pasmem, senhores, nenhuma autuação foi feita pela fiscalização. Ora, ao passo de que, de um lado, o rigor era excessivo, do outro, afrouxava-se, permitindo-se tudo. E olha que as notícias de boca miúda é de que foram mais de 40 mil bocas de urnas no dia das eleições. Ainda bem que nós temos uma polícia judiciária eficiente e a Polícia Civil provou que havia fraude nas eleições. Porque, primeiro, prendeu em flagrante o funcionário do TRE que fiscalizava as eleições nas ruas. E segundo,
fez uma prisão em flagrante da compra de voto de um dos candidatos a vereador, comprovado também mediante o flagrante delito. E tenho certeza, presidente, se tivesse uma fiscalização verdadeira, se o juiz Rubioli tivesse uma equipe independente em Queimados fazendo a fiscalização, o estádio do Queimadão ia ser pequeno para colocar a quantidade de pessoas que deveria ser levada para responder por estar fazendo boca de urna, por estar fraudando as eleições. Seria pequeno. Então, o que nós vimos foi uma frouxidão da fiscalização, permitindo que o processo eleitoral fosse fraudado com a participação e conivência do chefe da fiscalização nas ruas do TRE. E aí, eu espero que o Ministério Público Eleitoral, e aí o Ministério Público da cidade de Queimados, possa de fato aprofundar as investigações, para que nós possamos tomar conhecimento da dimensão dessa fraude, porque isso é muito grave. Uma coisa são as notícias de que foram tantas mil bocas de urnas. Outra coisa é você comprovar com prisão em flagrante delito a compra de voto por candidato a vereador e fraude eleitoral praticada pelo funcionário do Tribunal Regional Eleitoral. Então eu espero que o Ministério Público da minha cidade, representada pelos seus promotores, possam aprofundar as investigações, porque justiça precisa ser feita. Eu ainda continuo acreditando na justiça. Espero que a Corregedoria do Tribunal possa participar desta apuração, para que se identifique o tamanho da fraude, porque o sentimento é o sentimento de você ter sido lesado, o sentimento de todo um trabalho feito. No dia das eleições há a inversão em razão de tudo aquilo que a gente abomina. É a compra do voto, é a fraude, é a ilicitude, é a prática do crime. Só que desta vez a Polícia Civil estava lá, presente, atuando, e fez a prisão daqueles que estavam cometendo a fraude. E eu espero uma decisão firme do Ministério Público e do juiz eleitoral da minha cidade, para que ele demonstre que a isenção do seu julgado se dará mesmo tendo a corrupção chegado na cozinha do seu juizado. Espero a isenção do juiz, para que ele possa, de fato, reconhecer a gravidade dos fatos e que as providências legais cabíveis sejam tomadas com a dureza que a lei precisa ser aplicada. Dura lex, sed lex. Espero que a justiça seja feita. Muito obrigado, presidenta. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Rosenberg Reis. Não se fazendo presente. Próximo orador inscrito é o deputado João Peixoto. Não se fazendo presente. Próximo orador inscrito é o deputado Valdec Carneiro. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Deputada Tia Ju, que preside os trabalhos neste expediente final, deputados aqui presentes ainda, senhoras e senhores, cidadãos que nos seguem pelas redes sociais, nos acompanham pela TV Alerj, trabalhadoras e trabalhadores aqui da Assembleia Legislativa. Deputada Tia Ju, eu não queria, neste 6 de outubro de 2016, não queria deixar passar sob silêncio, mas nisso já fui atendido por um dos oradores que me antecederam, o deputado Paulo Ramos, mas não queria deixar passar sob silêncio o centenário de um dos maiores homens públicos da vida brasileira, sobretudo da segunda metade do século passado. E aqui me refiro a Ulisses Guimarães, que teve uma longa trajetória na vida pública, se elegeu pela primeira vez deputado estadual constituinte
em seu estado de nascimento, o estado de São Paulo, e depois teve 11 mandatos na Câmara Federal, e nesse itinerário, nesse percurso, chegou a ser ministro da Indústria e do Comércio no fugaz gabinete parlamentar chefiado por Tancredo Neves, na curtíssima experiência parlamentarista brasileira. Mas eu quero, sobretudo, aqui ressaltar o vulto, a envergadura, a coragem política e histórica de Ulisses Guimarães em momentos decisivos da luta pela democracia no Brasil, como, por exemplo, a sua anticandidatura a presidente da República no colégio eleitoral controlado pela ditadura civil-militar, quando disputou a presidência da República, tendo ao seu lado Barbosa Lima Sobrinho, que aliás dá nome a este plenário, contra o candidato dos militares, que era naquele momento o general Ernesto Geisel. Quero lembrar de Ulisses Guimarães como líder da oposição e no seu percurso pelo Brasil, na campanha pela anticandidatura, e a anticandidatura era, por si mesma, um movimento de denúncia aos crimes da ditadura civil-militar, ele enfrentando como líder da oposição os cachorros, os cães, que lhe foram atirados contra a sua comitiva pelo então governador da Bahia, Roberto Santos. Quero lembrar de Ulisses Guimarães como o grande personagem da Assembleia Nacional Constituinte, não apenas por ter presidido a Assembleia Nacional Constituinte, mas por ter sido o principal articulador do texto promulgado em 5 de outubro de 88, por ele apelidado, por ele chamado, alcunhado de Constituição Cidadã, tendo em vista a inscrição, o texto votado naquela ocasião, de vários direitos sociais importantes, a confirmação de várias liberdades e garantias individuais. Quero lembrar de Ulisses Guimarães como líder, um dos líderes mais importantes do movimento pelas diretas já, um pouco antes do processo constituinte. Portanto, nesse centenário de Ulisses Guimarães, acho que é importante prestar uma homenagem, fazer menção àquilo que foi o chamado MDB autêntico, não é? Um partido de posição, não apenas de oposição à ditadura, mas um partido de posição, um partido que defendia a soberania nacional, os interesses do Brasil, com suas contradições, evidentemente, mas o MDB, o chamado MDB autêntico, de Ulisses, de Sigmaringa Seixas, de Cristina Tavares, enfim, nada tem a ver com o partido golpista que se transformou o atual PMDB, seu sucedâneo. Aliás, tendo a crer, ficou a imaginar, se não tivesse desaparecido nas águas de Angra dos Reis em 92, se ainda estivesse entre nós, como reagiria Ulisses Guimarães ao movimento golpista que rasgou a Constituição que ele, como presidente da Assembleia Nacional Constituinte, conduziu? Como reagiria Ulisses Guimarães, um grande defensor da soberania nacional, diante da votação ontem na Câmara dos Deputados do PL 4567, que apenas confirma, não há nenhuma surpresa, que a Câmara Federal, majoritariamente golpista, tenha votado ontem o PL 4567, que confirma aquilo que sempre foi. Eu aqui denunciei tantas vezes, e outros em outros lugares, em outras tribunas, aquilo que sempre foi o principal móvel do golpe de Estado parlamentar, midiático, e apoiado por setores do Poder Judiciário, apoiado por setores do Ministério Público, que aconteceu no Brasil este ano. Grande móvel foi a entrega das principais
da principal reserva de riqueza no mundo hoje, que pertence a nós, deputado Tiaju. Pertence a Vossa Excelência, pertence a todos aqui, aos trabalhadores, pertence a quem faz a limpeza na Assembleia Legislativa, pertence a todo o povo brasileiro. A maior reserva de riqueza no mundo está aqui no Brasil. E os grandes interesses do capital transnacional permanentemente assediaram o nosso país, fomentaram, estruturaram o processo golpista, que ontem se revelou na sua mais clara e abjeta tradução, que foi a votação desse projeto, que simplesmente entrega para o controle das grandes petrolíferas internacionais esta riqueza que é nossa, que, aliás, é o nosso passaporte, ou seria o nosso passaporte para o século XXI, porque é uma vergonha o Brasil, com 120 anos de república, e ontem falávamos sobre isso em audiência pública, com a presença de Vossa Excelência, o Brasil não tenha resolvido questões absolutamente rudimentares da cidadania, como saneamento básico, como educação pública, com atenção primária em saúde, pois o pré-sal e a gestão do pré-sal, sob o controle do Brasil, do Estado brasileiro, do seu povo, de sua gente, seria fundamental. É claro que aqui nem precisa me apartear, obviamente que os crimes, delitos cometidos por dirigentes ou ex-dirigentes da Petrobras devem ser investigados a fundo e garantido o devido processo legal. Aqueles comprovadamente culpados devem pagar no mais absoluto rigor da lei. Não há nenhuma dúvida sobre isso. Uma outra coisa é criar toda uma imagem negativa para desconstruir a Petrobras e fazê-la, aos olhos da população, aos olhos dos desavisados, dos incautos, transformá-la numa empresa incapaz de gerir essas reservas de riqueza. Pois hoje, ela já produz 1 milhão de barris por dia oriundos da camada do pré-sal. Vai muito bem a exploração do petróleo no Brasil, vai muito bem. Não há nenhuma necessidade de transferir a exploração do petróleo na camada do pré-sal para as 6 grandes irmãs controladas pela Chevron. Nenhuma necessidade, a não ser que a gente queira. E é isso que vai acabar acontecendo. Deputado e prefeito eleito, doutor Sadi Noel, diretamente implicado nessa situação, por causa do município de Itaboraí, a não ser que se queira desmontar a estrutura industrial hoje colocada na cadeia do petróleo, no arranjo produtivo do petróleo. Porque com a transferência para o controle internacional, é isso que vai acontecer no curto e médio prazo. Então, como reagiria Ulisses Guimarães, um baluarte da soberania nacional, diante desse gesto, desse movimento entreguista, confirmado ontem, para mim, sem surpresa, pela maioria da Câmara dos Deputados? Como reagiria Ulisses Guimarães diante do PMDB que faliu o Estado do Rio de Janeiro, o seu PMDB, que continua produzindo, continua alimentando esta verdadeira farra fiscal, mais cedo denunciada aqui dessa tribuna, com minúcias, pela deputada Marta Rocha, né? E eu tive que, infelizmente, alertá-la que a informação que ela trazia era ainda pior, que hoje no Diário Oficial saiu ainda um 15º decreto, que acrescenta-se aos 14 publicados no Diário Oficial de ontem. Portanto, eu quero aqui dizer que o Brasil continua correndo grave risco. O presidente golpista, o usurpador Michel Temer, lançou hoje um programa, que Vossa Excelência deve ter acompanhado com atenção, chamado Criança Feliz. Entretanto, com a entrega do petróleo ao controle do capital internacional, nós vamos perder os 75% vinculados à educação, oriundos dos royalties e das participações especiais do petróleo explorado na camada do pré-sal, e os 50% vinculados à educação também do Fundo Social do Petróleo. Olha que curioso, que engraçado, que patético. Lança-se um programa Criança Feliz e, ao mesmo tempo, toma-se grande parte dos recursos que seriam fundamentais para o cumprimento das 20 metas do Plano Nacional de Educação, que dependem deles. Que não adianta constar lá, na meta 20, por exemplo, que o Brasil vai investir 10% do PIB em educação até 2024, se não há de onde tirar o dinheiro. O dinheiro viria daí. Grande parte dos recursos para dar lastro
aos 10% do PIB da educação que se espera investir até 2024, daqui a pouco, daqui a 8 anos, seriam provenientes dos recursos, dos resultados da exploração do petróleo da camada do pré-sal, sob controle da Petrobras, parte deles já destinado por lei federal em vigor no Brasil, uma lei de 2013, 75% royalties e participações especiais, doutor Sadi Noel, à educação, e 50% do Fundo Social do Petróleo à educação. Portanto, o Ulisses Guimarães teria pouquíssimo a comemorar. Talvez nem fizesse festa de aniversário para celebrar seu centenário, diante do golpe de Estado que rasgou a Constituição Cidadã, diante da entrega da principal reserva de riqueza do mundo, que pertence ao Brasil e à sua gente, ao controle do capital internacional, e diante daquilo que faz de maneira absolutamente irresponsável e continua fazendo, que segue a mesma trilha, o governo incompetente do PMDB no Rio de Janeiro. Muito obrigado. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Carlos Macedo, não se encontrando presente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Tio Carlos, não se encontrando presente. Próximo orador inscrito é o nobre deputado Dr. Sadi Noel. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. E aqui gostaria de parabenizar Vossa Excelência pela brilhante vitória nas urnas e também parabenizá-lo pelo seu aniversário. Mais uma primavera completa, 2 vitórias. Presente de Deus que é a vida e a sua vitória nas urnas consagradas pelo voto popular. Obrigado, minha presidente, deputada Tia Ju. Venho aqui hoje para falar desse tema do presente que o povo de Itaboraí me deu no domingo próximo passado e que, logicamente, um desígnio do nosso Deus. O nosso Deus, que é o único, que é o caminho, a verdade e a vida, me presenteou com 4 dias de antecedência a maior vitória que possa ter um ser humano, que é o carinho do nosso povo. A gente, como político, receber mais de 56 mil votos num pleito, aonde foram aproximadamente à urna 148 mil pessoas, não tenho palavras para retribuir o presente recebido pelo meu amado povo da minha amada Itaboraí. Então aqui mais uma vez venho, como diz o ditado, chover no molhado. Tudo que eu fizer em Itaboraí é obrigação. Tudo que a gente lutar junto para construir com o nosso povo é obrigação. E vamos fazer, porque é a vontade de Deus. Peço a Deus todo dia, Tia Ju, a senhora que também tem Deus como único norte, peço a Deus que capacite e dê sabedoria, que ilumine, que deixe a gente nos seus braços quando a gente não tiver mais força para caminhar. Então, venho agradecer o presente recebido no dia 2 de outubro. Hoje, dia 6 de outubro de 2016, estou completando 47 anos de idade e 47 anos de Itaboraí. Tenho certeza absoluta, junto com o povo de Itaboraí e com a Câmara de Vereadores da nossa cidade, que aqui hoje encontra-se representada pelo vereador eleito Paulo Alves. Muito obrigado em nome de todos os vereadores atualmente exercendo o mandato, e muito obrigado aos vereadores que tomarão posse junto com a gente no dia 1º de janeiro. Já quero aqui pedir presentes ao meu governador, ao presidente da República, aos deputados, os 46 deputados da bancada federal do estado do Rio de Janeiro, aos nossos 2 senadores, aos ministros aqui do estado, principalmente Leonardo Pisciani, que olhe pela região e olhe principalmente por Itaboraí. Léo, lembra lá que a gente precisa de esporte, cultura, lazer, arte, música e dança.
meu ministro dos esportes. Preciso de uma Vila Olímpica para ontem, para que a gente possa dar aos meninos e às meninas na cidade ocupação com esporte, cultura, lazer, arte, música e dança. Meu secretário estadual de esporte, Marco Antônio Cabral, preciso da sua ajuda para que a gente possa botar lá os projetos que as emendas propiciaram a gente. Eu sei que é um momento muito difícil, é um momento de crise, é um momento que não tem dinheiro para nada, mas a gente precisa fazer a saúde preventiva, que é o esporte, cultura, lazer, arte, música e dança, que é a saúde mais barata que tem que ser feita. Pedi ao meu secretário, Luiz Antônio Teixeira Júnior, Luiz, doutor Luizinho, vamos olhar pela saúde de Itaboraí. Eu preciso que a gente estude junto como municipalizar o Hospital de Manilha, desde que a gente tenha recurso. O Hospital Prefeito João Batista Cafra, eu sei que faz parte do Complexo de Saúde da Região Metropolitana 2. Doutor Charbel, me ajude. Doutor Rafael, me ajude a cidade de Itaboraí. Quero aqui pedir um carinho especial ao nosso deputado, hoje em exercício como secretário de Assistência Social, Paulo Melo, que olhe lá por Itaboraí, que é a terra dele, onde é muito bem conceituado e muito bem votado. O presidente dessa casa, ao presidente do DR, para que a gente consiga alguma coisa de asfalto, pelo menos para a avenida principal, no primeiro mês, que a nossa avenida principal, infelizmente, está toda esburacada e maltratando os moradores da cidade de Itaboraí. Meu secretário estadual de Educação, Victor, eu estou com o meu colégio Meirelles Padilha no Apolo, fechado por causa do incêndio. Me ajude a reformar. Eu sei, não é muito cara a obra. Ajude a reformar nesse final de ano, ver o que eu posso ajudar junto com a secretaria. Vou buscar junto aos amigos no comércio um recurso. Me libere alguma ajuda para juntos reformarmos o Meirelles Padilha, para que no ano letivo de 2016 o Meirelles Padilha tenha atendido o ensino médio da região do Apolo, de Manilha, de Marambaia. E peço ajuda aos 46 deputados para que olhem por Itaboraí, região Tanguá, Rio Bonito, Silva Jardim, Cachoeira de Macacu, Guapi, Magé e Maricá, para que disponibilize recursos das emendas parlamentares. A gente está lá com a primeira escola, clínica e escola do autista do Brasil, está passando por muita dificuldade. Engraçado, o meu partido é PMB, Partido da Mulher Brasileira, mas estou aqui pedindo em especial a um deputado do PSDB, hoje presidente regional do PSDB, meu amigo, que eu não tenho intimidade, mas eu chamo de meu amigo, Otávio Leite, deputado federal. Olhe pela escola e clínica do autista de Itaboraí, Otávio. Eu sei que Vossa Excelência já disponibilizou na emenda parlamentar do ano passado 500 mil para Itaboraí. Otávio Leite, Soraya, deputado federal Otávio Leite, deputada federal Soraya, deputado federal Glauber, deputado federal Adida Muiz, que vai assumir o mandato em definitivo em janeiro, deputado federal Luiz Sérgio, deputado federal Chico D'Angelo. Disponibilize recursos para a região de Itaboraí, porque é uma região muito sofrida. Meu presidente Michel Temer, vou provocar aqui pela casa, junto ao meu presidente Jorge Pisciani, uma reunião com Vossa Excelência para juntos discutirmos o Comperge, o retorno da obra do Comperge e a chegada das novas empresas, para que a gente possa fomentar emprego na cidade de Itaboraí. Logicamente, fomentando emprego, a gente também diminui a violência. E buscar recurso também junto ao Ministério da Cultura, para que a gente possa implementar em Itaboraí a Orquestra Sinfônica das escolas municipais, para que a gente venha tirar as nossas crianças e os nossos jovens da rua. Vamos fomentar, Tia Ju, os jogos estudantis do Dia do Município, que é 22 de maio, e o Dia da Independência, é 7 de setembro. Nós vamos cuidar com carinho do nosso povo.
Quero falar da audiência pública que tivemos aqui ontem com a SEDAI. Conversei com o nosso presidente Briarte e com o nosso diretor do interior, doutor Heleno. Conto com a parceria para a SEDAI para que a gente possa distribuir água na cidade, levar saneamento, para que a gente juntos comece a fazer em Itaboraí a chamada saúde plena. E não posso deixar, antes de terminar minha fala, de mandar um abraço para o meu prefeito, meu amigo, meu irmão Crivella. Força! Muito obrigado por tudo que fez por mim na nossa eleição de Itaboraí. Crivella, meu governador, desculpa, meu prefeito, meu senador, conte com o apoio desse deputado, desse humilde deputado de Itaboraí. Quero já mandar um abraço da minha presidente nacional, Suede Aidar, do meu presidente regional, Sidclei Bernardo, para que juntos, em breve, possamos discutir não só a cidade de Itaboraí, mas a cidade do Rio de Janeiro e a cidade também. Quero pedir um perdão aqui ao meu deputado, meu amigo, doutor José Luiz Nance, mas o PRB foi muito decente comigo nessa eleição. Não falei com Vossa Excelência pessoalmente, mas devido a tudo que o PRB fez na nossa campanha de Itaboraí, estou declarando aqui em primeira mão o nosso apoio ao nosso prefeito, De Jorge, também em São Gonçalo. De Jorge, conte com esse amigo humilde. Não tenho muita força, mas sou trabalhador, vou para a rua fazer campanha. E meu prefeito também, Crivella. Ainda não conversei com a minha presidente nacional e o meu presidente regional, mas o que depender da força desse deputado, representante do PMB aqui nessa Casa de Leis, o PMB aqui na capital e em São Gonçalo, vai caminhar com o PRB, com o senador, atual candidato a prefeito, Crivella, Marcelo Crivella, e em São Gonçalo, com o nosso candidato a prefeito do PRB, De Jorge. Muito obrigado, minha presidente, desculpe ter estourado o tempo, e muito obrigado ao povo de Itaboraí pelo presente que me deu de 56.317 votos. Vou honrar cada voto, não só os 56.317. Eu vou honrar o voto de todos que votaram em todos, porque eu não sou prefeito de 56.317. Eu sou prefeito de toda a população da minha amada cidade de Itaboraí. Que Deus nos abençoe. Sucesso, meu nobre amigo, deputado Dr. Sadi Noel. Conheço da vossa competência, do vosso caráter e sei que irá gerir aquela cidade com o seu empenho, com a sua dedicação e com o seu coração. Que Deus te abençoe. Obrigado, meu amor. Não Obrigado, havendo mais meu oradores, amor. não havendo mais oradores inscritos, está encerrada esta sessão.